Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver vendo esse vídeo, quero dizer que desejo para você um dia abençoado, um dia cheio de harmonia e de paz no seu coração, na sua vida, da sua família, tá bom? Gratidão profunda a você que me segue aqui no canal. Hoje o Torpedo é o 178, episódio 178 desse projeto tão abençoado que é o Torpedo 365. E hoje eu tenho uma palavra de gratidão profunda a uma das minhas seguidoras, a Flávia. A Flávia ontem me mandou algumas mensagens, dando algumas dicas preciosas em relação ao meu canal, como que eu posso fazer para melhorar a audiência do canal, para a gente avançar cada dia mais, Já estamos com praticamente 4.030 seguidores e vamos crescer ainda mais graças à sua ação, graças a você compartilhar os vídeos, deixar o comentário, deixar o like, enfim. Isso é que cria engajamento no canal. Obrigadão mesmo, de coração. Hoje eu quero refletir com vocês em Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 21. Esse é um dos temas preferidos da minha vida, falar sobre esse tema, que é sobre o perdão. Então Pedro, a partir do versículo 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha que coisa interessante. Pedro, ele chegou a Jesus falando sobre 7, Tem alguns números que são bem simbólicos na cultura hebraica, Número 3, por que 3? Porque dá alguns exemplos para você, Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 dias Jesus no ventre, no seio da terra. 3 dias Jonas ali no ventre do grande peixe, na barriga do grande peixe. Tem muitas referências ao número 3, mas também tem muitas referências ao número 7. A gente até diz que 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude. E Pedro, quando ele chegou para Jesus e perguntou: até 7 vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? Ele já achava que ele estava exagerando, porque a cultura falava do número 3. Eu devo perdoar alguém até 3 vezes. Pisou na bola comigo? Até 3 vezes, beleza, eu esqueço, eu perdoo, mas a 4ª vez daí já não dá mais. E Pedro chegou a Jesus e perguntou: até 7 vezes? Pedro talvez esperasse ter um elogio de Jesus, Pedro era um homem muito impulsivo, Talvez ele esperasse até um elogio de Jesus. Jesus dizia para ele assim: Pedro, nossa, Pedro, que você tá hoje com o coração mole, hein? Pedro, até 7 vezes. Mas Jesus disse para Pedro assim: não, Pedro, até 7 vezes não, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes. 490 vezes. Eu pergunto para você, quem que fica marcando numa cadernetinha quantas vezes já perdoou uma pessoa? Uma mãe, por exemplo, que perdoa o filho. Ela fica marcando ali, 1, 2, 3, 151, 225. Será que ela fica marcando? Um pai, um marido, uma esposa, um filho, enfim, qualquer pessoa que tenha um coração bom, propenso a perdoar, será que ele fica anotando num papel até 70 vezes 7, até 490 vezes? O que Jesus quis dizer com isso é: o perdão é ilimitado. O perdão é ilimitado. Você não precisa ficar contabilizando quantas vezes você perdoou o teu irmão. Então não tem limite. Quantas vezes ele pecar contra você, pisar na bola contra você, você vai perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão faz muito melhor para quem doa do que para quem recebe. Quando você perdoa, o perdão é benéfico para você, muito mais do que para aquele que recebeu o perdão. Perdoar é se livrar de um fardo. Alguém disse que quando a gente não perdoa uma pessoa,
como se a gente estivesse bebendo um copo de veneno, esperando que o nosso inimigo morra. Porque o perdão vai fazer mal para você, a falta de perdão. A falta de perdão vai tirar o seu sono, vai tirar a tua paz, vai fazer você ficar rolando na cama pensando na pessoa que fez mal para você. E quando você perdoa, você se livra do fardo, você se livra desse peso, dessa carga enorme que você está carregando. Então, perdoar diz muito sobre você, sobre o seu desejo de estar bem, de ser pleno, de viver uma vida com plenitude, de ter saúde física e mental, porque a falta de perdão também influencia na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então, perdoar é um dom. Eu, certa vez, conheci uma pessoa, um rapaz, que se tornou muito amigo meu. Por sinal, ele era meu xará, Antônio Carlos também, né? Ainda, ele é vivo ainda, graças a Deus. Mas o Antônio Carlos, meu xará, ele disse uma vez assim para mim: Antônio, nós nunca somos tão parecidos com Deus quanto no momento em que nós perdoamos. Olha só que coisa bonita. Quando a gente perdoa, a gente se torna mais semelhante a Deus. Na sequência desse texto, Jesus contou uma parábola. Ele contou uma história. Ele disse que uma pessoa chegou no seu credor, a quem ele devia muito dinheiro, vamos colocar aí uma quantidade fictícia aí, devia 500 mil reais. E esse credor tinha dito: você vai ter que vender sua mulher, seus filhos, tudo que você tem para pagar essa dívida. Mas esse devedor disse assim: meu senhor, me perdoe, eu não consigo pagar essa dívida. E o credor disse para ele: tá bom, então eu te perdoo, tá? Não precisa me pagar. Ele foi bom para com o seu devedor. Só que quando esse devedor saiu da presença do seu credor, ele encontrou um outro servo, tá? Ele era servo, na verdade, desse credor, né? Ele encontrou um outro servo que também servia esse mesmo senhor, e esse outro servo devia para ele 50 reais. E aí ele começou a cobrar e ser intransigente, não perdoou a dívida de 50 reais. Aí o que aconteceu? O senhor, né, dos dois, sabendo o que ele fez com seu colega, sabendo que ele tinha perdoado 500 mil, mas que ele não perdoou do outro 50 reais, falou: vem cá, vamos conversar. Você não usou de misericórdia para com seu colega como eu usei de misericórdia para com você. Então, já que você não usou de misericórdia, olha o que diz a Bíblia, né? Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, aqui está implícita a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Porque na oração do Pai Nosso a gente fala: perdoa aquele que me deve, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo aquele que me deve. Se eu peço a Deus perdão para os erros que eu cometo contra Ele, será que eu tenho o direito de não perdoar o meu irmão que comete erros contra mim? Seria uma incoerência, uma assimetria comportamental. Eu recebo, mas eu não dou na mesma medida que eu recebo. Eu obtenho perdão, mas eu não perdoo. Eu obtenho misericórdia, mas eu não dou misericórdia. Eu não sou misericordioso com aquele que me deve. Você está entendendo? Incoerência. Então, eu devo tratar com compaixão, com amor, com perdão aquele que faz algo contra mim, aquele que me prejudica, da mesma maneira que o meu Pai Celestial me trata com amor, com misericórdia, com bondade, com perdão. É a simetria dos relacionamentos. O relacionamento horizontal, eu com o meu próximo, e o relacionamento vertical, eu com meu Deus. Recebo o perdão do alto e distribuo o perdão àqueles que estão
no mesmo nível do relacionamento que eu estou. Está entendendo? Então, quando Pedro chegou para Jesus e perguntou até 7 vezes, Jesus disse, não, Pedro, até 490 vezes. Porque Jesus sabia que ninguém ia ficar contando, ninguém ia ficar marcando. Porque se você pega a caneta e começa a contar, significa que você não está perdoando. Né? Então, fica essa lição aí para você hoje. Eu sei que perdoar não é fácil muitas vezes. Tem situações de nossa vida, aliás, eu quero aqui abrir um parênteses, né, para dizer o seguinte. Perdoar nem sempre é esquecer, tá? Nem sempre é esquecer. Perdoar, esquecer é amnésia, né? Perdoar é você lembrar, mas não lembrar com ressentimento, não lembrar desejando o mal para outra pessoa. Você lembra do que aconteceu, normal, mas você não deseja o mal para ela, não deseja vingança, você deseja o bem para ela. Isso é perdoar. E perdoar muitas vezes não significa reatar um relacionamento no mesmo lugar que ele parou. Às vezes perdoar significa nunca mais também ficar perto, até para você se preservar. Mas é você não desejar o mal para o outro. Esse é a essência do perdão, o não desejar o mal para o outro. Que Deus abençoe muito você. Para que a gente possa perdoar, nós temos que estar cheio do Espírito de Deus, da bondade de Deus, do carinho de Deus na nossa vida. O amor de Deus tem que transbordar em nós. Para que o amor transborde em nós, nós precisamos também da misericórdia dele. Então já dá para notar que nós somos dependentes dele em tudo, para tudo. Nós dependemos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, que nós aprendamos com o próprio Deus a perdoar aqueles que pecam, que falham, que erram, que prejudicam a nós. Um forte abraço para você. Amanhã eu volto com o Torpedo 179. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.